dia, graça e paz. Como vocês estão? Estão bem? Quem não estiver tão bem assim, vocês vão ficar, porque vocês estão no melhor lugar. Gostaria de convidar vocês, não, deixa eu ficar aqui na frente, que né, a altura não permite que eu fique. Bem-vindo a todos que estão acompanhando a gente, né, através das plataformas digitais. Sintam-se em casa, fiquem à vontade para estar junto conosco, adorando o nosso Deus. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 27, o verso 1. Oh, Deus. Podemos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. Quem haveria de recear? A quem teremos medo, né? Se a Bíblia diz que Deus é nosso Salvador. Que você possa viver cada dia essa palavra. Que a cada dia, quando você amanhecer, você lembre quem é o seu Salvador, quem é o seu Deus. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada, Pai, por cada vida que está aqui e que está também nos acompanhando através das plataformas digitais, seja na sua casa, no seu trabalho ou na rua. Espírito Santo, nós pedimos a Tua companhia, nós pedimos a Tua presença nesse lugar. Nós te buscamos, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Entre e faça morada. Complete este lugar, Pai, ao ponto de todos sentirem a Tua presença palpável, Senhor. Receba a nossa adoração e nosso louvor, Pai. Nós te entregamos tudo no altar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nesse mesmo espírito, eu gostaria de convidar você a começar a fazer a sua entrega. Começar a fazer o seu louvor a Deus, a sua oração nessa manhã. Você que está em casa também, eu te convido a começar a falar em voz alta o que Deus é para você. Diga os atributos de Deus, quem Ele representa para você, o que Ele é. Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és justo, Deus. Obrigado porque sem a Tua vida em nós, Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor. Tu és santo, Deus, não há outro Deus além de Ti. Tu és lindo, Jesus. A Tua beleza, Senhor, nos constrange. Nos faltam palavras para declarar quem Você é, porque Você é tão grande, Deus. Obrigado, Senhor, por nos convidar a estarmos, Senhor, perto de Ti. Obrigado, Senhor, pelo livre acesso à Tua presença, Jesus.
Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, pela esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, pela esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, pela esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, pela esse altar, mostra pra esse povo que há Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a voz suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, compadece de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: Eita Deus, onde está? Para onde nós entraremos do teu Espírito? Para onde pedirei da tua face? Se subo aos céus, onde estás? Se vai a minha cama do mais profundo abismo, onde estás também? Se vai ter tudo mais alto e demorado, me detém nos confins mais. Ainda havia tua mão me guiará, e tua mão direita me susterá. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há
Essa é a nossa oração, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser imagem e semelhança realmente de quem Tu és. Nos ensina, Pai, a passar, Senhor, os Teus atributos, Deus. A sermos, Senhor, como Você. Nos ensina, Senhor, sobre quem Tu és, Pai. Nós, Senhor, nos esvaziamos, Pai, para termos mais de Você, Deus. Porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada, Pai. Mas só através de Ti, só refletindo, Senhor, quem Tu és. Só refletindo, Senhor, o Teu Filho, Pai, que é o nosso modelo perfeito, Deus. Nós queremos, Senhor, ser parecidos com Você, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos parecidos com Você todos os dias, Pai. A negarmos, Senhor, a nós mesmos, a tomarmos, Senhor, a nossa cruz e seguir, Pai, o Teu caminho, Pai. Jesus, eu quero ser igual a Ti. Eu quero amar o que Tu amas. Eu quero estar onde Tu estás. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos, ter um coração igual a Ti, ter um coração igual a Ti. Essa música ela traz uma responsabilidade muito grande.
como Jesus. É tão simples falar, mas na prática exige um esforço, exige uma mudança de mente. Então, eu quero que a gente cante como um corpo, como uma oração, nosso coração. Que eu sei que se você veio aqui essa manhã, você quer ter menos de você quer ser diminuído, você quer ter mais de Deus. Como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. De alegria, no mesmo espírito, nós queremos convidar vocês a participarem também das ofertas. Vamos dar para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, ofertar toda a nossa vida. Amém? A irmã está aqui com os envelopes. Se caso alguém precisar para oferta, dízimo, a gente pede também que vocês especifiquem a finalidade, tá? Podem vir aqui ao gasofilácio. Primeiro, pela esquerda. Sou péssima com isso, tá, gente? Esquerda. Depois que finalizar, aí o povo do meio e terminando com a direita. Amém? Senhor, nesse momento, Pai, nós te apresentamos toda a oferta, todo o dízimo. Pai, eu te peço, Senhor, que tu venhas abençoar, Pai, cada vida que esteja ofertando, Pai. Que o Senhor possa vir abençoá-los, Senhor, que o Senhor possa vir abrir portas, Pai, para aqueles que estão sofrendo com a falta de emprego, com aqueles, Senhor, que foram afetados de qualquer forma por conta dessa pandemia.
Pai, que Tu fazes grandes milagres neste local. E desde já nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos contemplar o Teu milagre, a Tua glória, Senhor, neste lugar. Muito obrigada, Pai, por tudo que Tu já tem feito, Pai, e por tudo que Tu ainda vai fazer. Senhor, receba a nossa oferta como um aroma agradável, Pai. Simples como Jesus, apenas como Jesus. Passar para a agenda da semana. Agora nós temos uma agenda. Caso alguém ainda não tenha visto no grupo, essa igreja está ficando mais organizada do que ela já costuma ser, né? Bom, na segunda-feira, das 18 às 19 horas, tem a reunião de adolescentes. Cadê a Késia? Com a líder Késia. Ela está por aqui? Eu acho que ela deu uma saidinha. A Késia é a líder. Se caso alguém tiver algum adolescente na sua casa, vocês podem estar entrando em contato com a Késia para que esses adolescentes possam participar dessas reuniões, tá? Na terça-feira, nós temos o nosso culto online, das 19h30 às 9 horas. Na quarta-feira, nós temos também a reunião do louvor com a líder Tati, aqui. E também nesse mesmo horário, só que online, das 19h30 às 21 horas, temos a reunião de intercessão. Se caso você tiver alguma oração específica, é sempre bom orar, principalmente junto com os irmãos. A gente te convida também para participar desse momento. Na quinta-feira, nós temos a aula do Corandel. Quem lidera é a pastora Tati e o irmão João. Levantem a mão para o povo conhecer. Gente, esses cursos são muito bons, sério. Foi um divisor de águas assim na minha vida. E eu convido vocês que ainda não participaram, que já falem logo, se inscrevam, falem logo para o pastor para ele abrir outra vaga, outra turma. E na sexta-feira, às 19h30,
Tem o curso também de apologética com o pastor Rodrigo. Quem quiser participar, nós já iniciamos, né, as aulas, então só pode ser na próxima turma. Aos sábados, nós temos a reunião de jovens, das 17 às 18h30, com o líder Mateus e esta pessoa que vos fala. Também, a cada 15 dias, nós também temos a reunião dos adultos solteiros, na liderança do pastor Celso, da pastora Ruth e da irmã Rai. Cadê os líderes? Tá ali. Tá. Nesse sábado, nós iremos ter a Assembleia Geral. Então, aos membros da igreja, a gente queria convidar também vocês a participarem desse momento. Será às 19, né? Ou 17 horas. Então, você pode estar participando presencialmente aqui na igreja ou também online. Só que online você só vai ter o direito de voto se caso você quiser fazer algum comentário, coisas assim. Infelizmente, a gente não vai estar podendo ver com qualidade cada comentário de vocês. Então, a gente convida vocês a estarem aqui, principalmente a diretoria e a liderança. Será às 17, então já marquem na agenda de vocês esse tempo, tá bom? E o domingo, às 10 horas, teremos o nosso culto. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Missão cumprida da Juliana. Quem mandou ela dizer: eis-me aqui, disponível eu estou. Eu tenho certeza que você quer cantar isso? Hein? Hein, adolescentes? Eu quero chamar aqui as crianças de 1 ano até 6. Eu vou ficar com a minha bolsa mesmo. Nós iremos retomar nossas atividades com as crianças. Cadê as crianças? Irmã Diva e irmã Zuíla. Aqui na frente que eu quero orar com elas. Aqui, ó. E sem derrubar esse fio precioso. Vira para a igreja. Vira, Pedro. Para cá, ó. Para cá primeiro. A gente vai orar. Aqui, perto do Pedro. Davi, Isabela, John Luca. Aqui, ó. Vira para a igreja. Theo. Bora, John. Para cá. Vira para a igreja. Nós iremos iniciar, retomar nosso culto, nosso trabalho com crianças. E nós queremos orar por estas aqui. Nós estamos numa pandemia. No momento, nós iremos atender essas. Nós precisamos de oração para que essa equipe cresça, para que a gente atenda os demais, né? Para que a gente tenha mais recursos. Então, eu quero que você estenda a sua mão. O pastor Rodrigo vai explicar uma campanha de oração pelos filhos que vai começar. Começou ontem, né? E nós queremos sim fazer a diferença e discipular as crianças, amém? Então nós iremos começar com as crianças de 1 aninho até 6 anos, tá bom? Agora eu quero que você estenda a sua mão aqui, vamos orar por eles? Tem o Davizinho que está ali, Ana. Cadê, Davizinho? Pura, Davi, corre para cá para vocês, a gente orar por ti. Pastor Rodrigo, ore por nós. Amém. Estou com o microfone já. Amém. Vamos orar por essas crianças. Pai, eu quero te agradecer por cada uma dessas crianças, Senhor. Elas são tão preciosas a Ti. Senhor, que esse tempo na sala seja um tempo abençoado, que elas entendam a palavra, que amplie a mente delas, Senhor, abençoa cada uma, faz com que elas entendam, Pai, porque nós queremos falar na linguagem dela, para que elas cresçam no conhecimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, criançada, passadinha de vocês. Depois de tanto tempo por conta da pandemia, finalmente nós estamos voltando à atividade com as crianças. Como a Tati explicou, a gente ainda não vai pegar todas as crianças, porque o distanciamento precisa acontecer, né, na salinha.
mas vamos chegar lá. Vai chegar o momento que a gente vai conseguir, cremos nisso. Amém? Então, gente, eu queria, já que as crianças já foram, tá tudo certo, eu queria que você se atentasse que ontem eu mandei, hoje eu mandei agora há pouco de novo, sobre uma campanha. A Convenção Batista Brasileira, ela iniciou uma campanha, todo ano eles têm a campanha em maio da família, uma campanha de oração. E esse ano o tema é Filhos, a herança do Senhor, o tema é orar pelos filhos. Como seria essa campanha? Nós convidamos você que é pai a separar durante o mês de maio inteiro 15 minutos por dia só para orar pelos seus filhos. Será que você faz isso no dia a dia normal? A maioria dos pais não tem feito, então nós queremos lançar essa campanha para incentivar. Essa campanha não é só da nossa congregação, é uma campanha da Convenção Batista Brasileira e nós vamos aderir, amém? É uma campanha abençoada, amém? Então, você que é pai, nosso pedido é que você fazer um compromisso. Todos os dias a gente vai enviar uma imagem, que é a imagem tema do dia, para te conduzir na tua oração. 15 minutos é muito tempo, gente. 15 minutos do dia é um tempo enorme que vai tirar a tua rotina e vai estragar aquilo que você poderia fazer? Acredito que não. Então é 15 minutos do dia que nós queremos que você entre nessa campanha, a oração específica pelos seus filhos. Em alguns dias o tema vai ser você orar pelas crianças de uma maneira em geral. Amém? Haverá os dias que você vai orar específico pelos seus filhos e os dias que você vai orar pelas crianças de maneira geral. Quantos pais vão realmente aderir a essa campanha? Levanta as mãos. Amém. Então, faça esse compromisso. Vai ser o mês de maio inteiro. Começou ontem, apesar de eu não ter explicado no domingo passado, mas nós vamos começar a partir de hoje. Então, hoje já entra nessa campanha diária. Todo mês de maio. Amém? Então, glória a Deus. Hoje tivemos problemas com a internet, não está sendo transmitido pelo YouTube, apenas pelo Facebook. Mas está sendo gravado para depois ser editado e jogado no YouTube. Amém? Então vamos lá. Queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, no capítulo 10. Vamos falar de um tema muito, muito, muito importante. Todos acharam? Ou melhor, já ia esquecendo. A Tati foi para as crianças, né? E ela me pediu para a gente fazer a oração pelas listas. Vamos orar por essas listas? Vocês lembram que nós, durante o período que nós estávamos em campanha pelo Zoom diário, no período do lockdown, nós estávamos orando por listas de oração. Eram 2 listas que nós estávamos orando. Uma lista era a lista dos enfermos, por conta da pandemia. A misericórdia de Deus diminuiu bastante. Bastante. Não posso dizer que acabou. Volta e meia te ouvi falar, mas não é mais da forma de antes. Isso já é uma bênção. E nós queremos orar por isso de novo. E nós queremos também orar pela lista daqueles que precisam de arrependimento, que se afastaram do Evangelho, ou que você convive e ainda não entregou a vida para Jesus. Vamos orar por esses? Eu te incentivo, quem não tem lista, faça essa lista. Ore por essas pessoas. Amém? Se você não tem uma lista, como todos, e não dá tempo de escrever agora, pense, quem é que você convive, que ainda não entregou a vida para Jesus, que você gostaria muito que entregasse? Lembre agora, traz na sua memória. De repente pode ser uma pessoa que mora na sua casa, ou um amigo muito próximo. Você gostaria que ele entregasse a vida para Jesus? Traz a sua memória. E também traz a memória aqueles que estão enfermos, que você gostaria de apresentar agora para o Senhor. Nós vamos orar, amém? Pai, nós queremos entregar a Ti, Pai, a vida dessas pessoas que amamos, que ainda não entregaram a vida para Ti. Senhor, cada irmão agora cita o nome. Senhor, nós queremos citar esses nomes, te pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia venha intervir na vida deles.
Apresenta, Senhor, o plano da tua salvação, que eles entendam o teu evangelho, que eles entreguem a vida a ti. Espírito Santo, nós clamamos, Pai, pelo arrependimento dos nossos irmãos. Nós clamamos, Senhor, pela transformação. Em nome de Jesus, clamamos também por aqueles que estão enfermos, Senhor. Não só aqueles que se enfermaram de Covid, Pai, mas cada irmão que precisa de algo específico. Quero apresentar especificamente a irmã Rai, que há um ano mais ou menos precisa de uma cirurgia. Pai, abre as portas. Não só ela, Senhor, como tantos outros irmãos que precisam, Pai. Tantas pessoas que por conta do Covid não conseguiram fazer outros tratamentos. Pai, nós apresentamos a vida de cada um. Te pedimos, Pai, que Tu faças coisas extraordinárias, que o milagre aconteça, que as portas se abram e que essas pessoas possam testemunhar a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler o versículo 3, 4 e 5, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero reler com você e te pedir para você marcar algumas coisas chaves aí. Versículo 3: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Pode marcar aí, padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são armas humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Marca aí, fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você vai marcar argumentos, em algumas versões, sofismas. Destruindo argumentos ou sofismas e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pode marcar aí, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Continuando, levando cativo todo pensamento. Pode marcar, pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tornar o pensamento obediente a Cristo. Está marcadas essas palavras? Elas são muito importantes e vão nortear a nossa caminhada bíblica de hoje. Amém? Vamos entender agora alguns conceitos que vão nos ajudar a ampliar isso aqui. Um primeiro conceito que eu quero que você entenda é um conceito estudado pela antropologia chamado de conceito da mente coletiva. O que seria uma mente coletiva? Mente coletiva é quando um pensamento de uma pessoa se torna padrão na comunidade onde ela vive, que pode ser a cidade, estado ou até a nação. Um pensamento que se torna padrão. O que é um pensamento padrão? Eu preciso exemplificar para você entender bem. Você já ouviu falar que você não pode misturar o açaí com determinadas frutas? Opa, pronto. Você já ouviu falar que quando a gente toma açaí, você não pode misturar açaí com outras frutas porque faz mal? Eu seguia isso rigorosamente. Não podia misturar. Aprendi com mamãe e papai. Só que daí a gente viaja para outros estados. Inclusive, uma viagem que eu fiz, primeiro curso pela Jucum que eu fui fazer em outro local, fui fazer em Recife. E a gente foi dar uma volta. Imagina uma saudade de Coisas Paraenses. Fui na praia de Boa Viagem e lá eu achei uma barraca chamada... Estava escrito assim... como era? Coisas do Pará. Imagina uma felicidade. Era uma barraca assim, no meio da praia. Lá, uma das avenidas principais era de frente para a praia. Né? Praia de Boa Viagem. Chegando lá, eu pedi para ele me ver um açaí.
Imagina uma felicidade. Só que adivinha, ele pegou açaí, bateu no liquidificador, colocou uma colher de leite, colocou aqueles, não sei como é que chama, aqueles biscoitinhos assim ao redor e rodelas de banana. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas não pode. Pode ou não pode? O interessante é que quem estava me acompanhando, eu era no grupo, eu era o único de Belém, as pessoas haviam estado, todo mundo comeu achando uma maravilha. Super acostumados. E quando eu contei que a gente tomava açaí e depois ficava com sono, todo mundo olhou assim, eu tomo para ir para a academia. Você sabe disso, né? E é assim que funciona. Então perceba aqui, o que eu quero dizer para você? Que a gente está falando do mesmo elemento sobre óticas completamente diferentes. Justamente porque nós estamos falando de mente coletiva que permeia um local específico. Nós temos mentes coletivas que são específicas de Belém, e quando você tira daqui o elemento, lá a mente coletiva é outro. Eles aprenderam que o açaí era energético. E nós aprendemos que o açaí é sonífero. Porque nós estamos falando do mesmo elemento, mas de mentes coletivas diferentes. Eu dei um exemplo de uma mente coletiva, porque todos aqui pensam da mesma forma. Isso é interessante. Só os que são de fora que pensam diferente. Eu você já viu um paraense que come daquele jeito aqui. Difícil, né? Só quem veio de fora. Então perceba que isso foi uma mente coletiva colocada sobre a nossa região, e não só essa mente coletiva, como outras nós temos. Eu poderia gastar um tempo enorme te apresentando algumas mentes coletivas. A mente coletiva, ela faz parte de uma cosmovisão local. Para quem não sabe o que é cosmovisão, está vindo a primeira vez, cosmovisão é uma visão de mundo que permeia tudo que você pensa da sua vida. Muito obrigado. Então, a mente coletiva são justamente pensamentos que é comum a toda uma sociedade. E eu queria justamente trabalhar isso, por quê? Porque existem sim pensamentos comuns a toda uma sociedade que muitas vezes são pensamentos que são contra o reino de Deus. Não é porque é cultura local que o Senhor aprova. Também não é porque é cultura local que o Senhor desaprova. Você consegue perceber isso? Vou te dar uma cultura que chegou a nível nacional que o Senhor desaprova. E é super interessante quando você tem uma experiência fora do Brasil, você percebe o quanto nós somos conhecidos por essa mente coletiva brasileira. Você já ouviu falar no famoso jeitinho brasileiro? Até que aqui a gente não fala muito disso, mas se você parar para ver, isso está permeado na nossa cultura. De tal forma que a gente acha coisas que moralmente não são normais, a gente acha normal. Porque é um jeitinho brasileiro. Jeitinho esse que precisa ser transformado. E é incrível o quanto, quando você tem uma experiência fora do Brasil, o quanto as pessoas olham para a gente como pessoas que têm um jeitinho. Isso é incrível. Minha experiência fora do Brasil foi na hora, eles olhando assim, meio desconfiado. Olha, brasileiro. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Panamá, revistaram a minha mala, porque eu era brasileiro. Você consegue entender o quanto isso permeia, realmente permeia a cultura de fato? Parece que sempre a gente tem coisas, pelo menos para o povo de fora, que a gente vai levar alguma vantagem. E é verdade. Pensa com carinho, o quanto o brasileiro gosta de levar certas vantagens. Mas são mentes coletivas que precisam ser transformadas. Amém? Então, perceba quando a gente olha lá para Gênesis, no capítulo 1, um estudo mais apurado que a gente não teria tempo de ver agora, um dos pontos do qual Deus nos criou, Ele nos criou como fazedores de cultura.
Nós criamos a cultura. Nós não precisamos ser passivos, mas todos aqueles que são passivos recebem a cultura e reproduzem. Mas Deus nos transformou em fazedores de cultura. Vou dar um rápido exemplo. Você já percebeu quando alguém lança uma gíria e quando você menos percebe, em questão de um mês, essa gíria ela já está em todo local por onde aquela pessoa anda, e depois, quando você vai perceber mais um pouquinho, a gíria já está sobre todas aquela cidade que tem a mesma idade. Quando você menos percebe, a gíria está sobre a nação. A gíria vai se espalhando. Alguém criou. Às vezes a gente não sabe nem quem criou. Mas não é verdade. Um dia desses estavam me explicando uma gíria nova. Teve um dia que até a Marcela, porque eu ouvi tanto por falar, me cancelaram. Gente, o que quer dizer essa ideia? Porque cancelar a gente sabe o que é do dicionário, mas o que é a gíria cancelar? É a Marcela que foi me explicar, olha, cancelar, olha, é assim, assim, assim. Está vendo como alguém criou, quando a gente viu, se espalhou, se transformou numa mente coletiva, no pensamento que permeou todo o local. Vocês conseguem perceber isso? Então, baseado nisso, eu quero trazer um conceito muito interessante também. Aquilo que a gente já conhece há muito tempo, desde lá da Grécia. Quem estuda filosofia vai ouvir falar da palavra sofisma. Você já ouviu falar da palavra sofisma? Guarda lá o conceito de mente coletiva, certo? Você já ouviu falar da palavra sofisma? Sofisma era um grupo grego que era muito bom nos argumentos. Só que eles eram conhecidos porque eles traziam uma mentira bem argumentada, de tal forma que as pessoas acreditavam ser verdade, de tão bom que o argumento deles era, de tão bom eles eram em oratória. Eles eram pagos, os sofistas eram pagos para argumentar uma mentira para que todos acreditassem que era verdade. E geralmente quem pagavam eram os políticos. Eles pagavam Sofia, vem cá, explica, faz todo mundo pensar que isso aqui é verdade. Isso era comum lá na Grécia, mais ou menos 300 a 200 anos antes de Cristo. Por isso Paulo combate, quem aqui na sua versão aparece a palavra sofisma? Levanta a mão aí, só para mim ver. Perfeito. As outras versões aparecem como? Na minha, argumentos. Argumentos, né? Na maioria das versões está argumentos e algumas está sofisma. A palavra original é sofisma. A palavra original aí é sofisma, que a melhor tradução seriam excelentes argumentos. Mas algumas bíblias quiseram colocar sofisma mesmo. Até porque a gente sabe que no Brasil o sofisma é estudado para quem faz o ensino médio, cita a ideia de sofisma. Então, o que era um sofisma? Sofisma era uma ideia muito bem fundamentada, mas só que essa ideia era uma mentira. Imagina só, vamos pensar com carinho. Você lembra quando Satanás foi enganar Eva? Perceba que naquela conversa, ele não vem lançando diretamente uma mentira, ele traz um ótimo argumento. Ele começa lançando uma dúvida. Ela diz, Deus mandou a gente não comer, comer toda a árvore do jardim, menos daquela. Deus mandou mesmo? O que foi exatamente que ele disse? Perceba que através de argumentos e dúvidas, houve um convencimento. Perceba que não é apenas uma mentira, é um convencimento. São ótimos argumentos. Argumentos que vão penetrando e que, por serem tão excelentes nas suas falácias, a gente passa a acreditar que é verdade. Nas aulas de filosofia eles dizem que sofisma é uma mentira que se transformou em verdade, porque ela foi repetida 1000 vezes. É assim que eles definem. Perceba uma mentira, foi falado, tal ponto que o povo acreditou que é verdade. Pronto, é verdade. Já que todo mundo está falando que é assim, então é assim. Então guarde isso, falamos de mente coletiva, falamos de sofismas, certo? Todo mundo está entendendo bem isso?
E agora eu quero te falar que o que nós estamos estudando aqui de maneira bem sucinta é um pouquinho de batalha espiritual. Você pode pensar, não tem nada a ver com batalha espiritual. É altamente batalha espiritual. Porque o foco da batalha espiritual, ao contrário do que muitos pensam, não é simplesmente falar de expulsão de demônios, mas é uma grande guerra de anjos e demônios por um território. E o território que está sendo disputado é a sua mente e o seu coração. O grande território disputado numa batalha espiritual é a mente e o coração de pessoas, de tal forma que eles ocupem e ali eles façam morada. Você já percebeu quando a gente expulsa um demônio é porque ele estava fazendo morada naquele local? Quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada. Então nós, mais especificamente, nossa mente e nosso coração é um território disputadíssimo por anjos e demônios. Não pense que eles estão disputando um bairro, uma nação. Eles estão disputando pessoas. Pessoas. E como que essa batalha acontece? Antes da gente continuar, eu quero que você marque o que a gente leu, porque a gente vai voltar para cá para explicar esses detalhes. Eu preciso ir com você lá para Lucas, no capítulo 11. Para você entender bem o que eu estou falando dessa grande guerra e dessa grande disputa, como que ela procede. Lucas, no capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Diz assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. O que eles estão procurando? O que eles estão procurando? O descanso, o original dessa palavra descanso, significa um local onde eles possam realmente fazer morada, onde eles possam se estabilizar, onde eles possam permanecer. Então, o que ele está procurando? Um outro local onde ele possa permanecer, fazer morada, ficar lá. Perfeito? Continuando a leitura. E não encontrando, diz: voltarei para a casa da onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Por quê? Porque os demônios foram expulsos, está varrida em ordem. Continuando. Então vai e traz outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele traz 7 espíritos piores que ele. Fica 8. Antes era 1, agora é 8. O que eles querem é encontrar uma pessoa para eles poderem permanecer, fazer morada. Uma pessoa que abra a porta e deixe o demônio morar nele. Aí você me diz, o que isso tem a ver com sofismas, com mente coletiva? Nós vamos chegar lá. Para você entender bem, nós temos a noção de que, talvez você tenha aprendido ou imaginado, que o demônio vem e nos faz pecar. É isso que as pessoas pensam na maioria das vezes, é isso? Não é assim que funciona. Eu vou usar um exemplo do pastor Marcos Souza Borges, mais conhecido como Cote, para a gente entender como que isso funciona bem. Vamos imaginar que há uma lata de lixo aqui, certo? E essa lata de lixo foi jogado lixo podre. E quando você joga um lixo orgânico que apodrece, vai encher de mosca, correto? Aí você olha assim, meu Deus, eu preciso expulsar essas moscas. Não dá para conviver com as moscas. Aí você vai lá e você vai pegar um inseticida. Um Baygon da vida, um Detefon, sei lá qual marca você compra.
Aí você vai jogar na mosca. Naquele primeiro momento a mosca sai, certo? Mas e aí, o que vai acontecer? A mosca vai voltar. Qual seria a forma correta de deixar aquilo limpo sem mosca? Como é? Tirar o lixo. Esta é a forma correta. O que o pastor Marcos Souza Borges nos explica? Que os demônios não é o lixo, os demônios são a mosca atraída pelo lixo. O lixo é o nosso pecado. Não é o demônio que nos traz pecados. Somos nós que pecamos e o nosso pecado atrai demônios. A forma do demônio não voltar mais é resolver o pecado. É resolver o pecado. Por que demônios acompanham a vida de pessoas? Porque pessoas permanecem no mesmo pecado. Enquanto não se resolve o pecado, o demônio tem total legalidade e autoridade de permanecer com aquela pessoa. Não é o contrário. Não é expulsando demônio. Por isso o demônio teve legalidade de voltar, porque ele foi expulso, no texto que a gente leu de Lucas. Só que ele retorna e vê que a pessoa está totalmente suscetível ao pecado. Ou seja, o pecado não foi resolvido. Quanto mal a gente faz para algumas pessoas em expulsar os demônios dela, sem ajudá-la a resolver o pecado. É até um risco. A gente está fazendo crescer o número de demônios na vida da pessoa. Você está vendo, é a palavra que diz. O pecado precisa ser resolvido. Aí você me diz, bom, então não é o demônio que me faz pecar? Não. Não é o demônio que te faz pecar. O que nos faz pecar de fato? Tiago nos explica que nós pecamos baseado naquilo que nós desejamos ou cobiçamos, dependendo da versão. São os nossos desejos que provocam os pecados. E os pecados atraem os demônios. Não é os demônios que colocam o pecado na nossa frente. São os nossos desejos humanos, desejos da carne. Por isso tão importante o autocontrole. Por isso tão importante uma transformação verdadeira de vida. Muito obrigado, já estou cheio aqui de água. Mas muito obrigado. Então pensei até tomar um pouquinho. Você consegue compreender o que eu estou falando? Então, baseado no livro de Tiago, o que nos traz o pecado é o nosso desejo, a nossa cobiça. A oração do Pai Nosso é muito interessante, porque quando o final dela diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal. Amém, correto? Só que quando a gente lê no original, inclusive lendo em inglês ou em espanhol, é muito interessante, porque muda a forma. Parece que é só no português que trouxe dessa forma, porque ficou difícil de traduzir mesmo para o português. Porque a proposta no original não é não nos deixes cair na tentação, mas não nos deixes ficar frente a frente da tentação, nos livra da tentação. É isso que o original diz. E tanto no inglês quanto no espanhol, quem tiver acesso e puder ler, vai perceber que a tradução pede para nos livrar da tentação. E não está de frente com a tentação. O sábio, ele foge da tentação, como diz o livro de Provérbios. Ele foge da tentação. Ele não fica de frente da tentação para testar se ele é bom ou não. Imagina se a gente passar essa vida tentando testar se a gente é bom ou não. Vou lá na tentação. Não é sábio. Isso não é sábio. Mas agora a gente precisa voltar para o nosso texto lá, 2 Coríntios. Volte comigo, que a gente vai ler agora os detalhes dele. Todos acharam? Voltaram aí com a gente? 2 Coríntios, no capítulo 10.
como a gente começou a ler. Embora vivamos como homens, nós vivamos como homens, ou seja, nós temos um corpo físico, nós temos carne, nós temos tentações. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões desse mundo. A nossa luta não vai ser humana. Isso nos remete para Efésios 6, que nós não lutamos contra carne nem sangue. Ou seja, nós não lutamos contra pessoas. Continuando aqui. Ao contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas. E agora a gente tem que explicar essa proposta da fortaleza. E junto com ela eu quero falar também do sofisma, que é em seguida, e os argumentos. Vamos entender bem. O que a palavra diz como a fortaleza? Nós crescemos e nós temos um muro normal, que é um muro de proteção. Um muro. Por que um muro? Muro de proteção, você automaticamente, sem perceber, cria esse muro, onde você abre portas para as pessoas que você tem intimidade, você se mostra, e as pessoas que você não tem intimidade, você atende, respeita, mas você não traz para a sua intimidade. Correto? Só que tem pessoas que, em vez de construir muros, constroem fortalezas. O que era uma fortaleza, e esse contexto que Paulo fala, ele sempre fala muito do contexto de guerra, ele está falando da guerra espiritual. Existem fortalezas que a gente constrói de tal forma que ninguém mais entra. E quando nós não entramos, quando você não deixa a pessoa certa entrar, porque a fortaleza não deixa ninguém entrar, o muro você deixa entrar algumas pessoas, mas a fortaleza você não deixa ninguém entrar. E nem as pessoas que poderiam te ajudar, nem as pessoas íntimas, você constrói algo onde ninguém entra, onde ninguém penetra. Fortaleza é um local impenetrável. É uma pessoa que se afasta de tudo e de todos, não deixando ninguém tocar naquele local indesejado. E a nossa carne, claro, ela comete pecados. Pecados esses que Cristo está disposto a perdoar, mas a gente precisa parar de pecar para não atrair demônio, sendo bem claro. A gente precisa resolver o pecado, se encher de Cristo, e não é só expulsar o demônio e resolver o pecado, é se encher de Cristo, porque se não te encher de Cristo, o demônio vai achar de novo vazio e volta. Então perceba que quando a gente constrói uma fortaleza, a fortaleza é uma coisa que ninguém entra, que você não deixa ninguém entrar para te ajudar a resolver os teus pecados. E a quantidade de pessoas que convivem uma vida inteira não deixando ninguém entrar, ou seja, é a pessoa, para ser bem claro, é a pessoa que não consegue confessar os pecados, que não consegue abrir o coração, que não consegue pedir ajuda. Como se tivesse capacidade total de resolver tudo só. Como se conseguisse ser o ser humano e dizer, eu não tenho pecado, ou seja, eu não mostro o meu pecado para os outros, porque em 1 João diz que aquele que não tem pecado já está pecando, é mentiroso. Então eu não mostro o meu pecado para ninguém, eu não tenho uma pessoa, um pastor, um discipulador, alguém sobre mim, da qual eu posso me abrir. Na verdade, eu escondo o meu pecado de todos, não deixo ninguém entrar e fico ali sozinho, querendo resolver só. E sinto muito, você não vai conseguir resolver só. Perceba que o que Paulo está falando é justamente disso. Nós não lutamos, as armas, ao contrário, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não queremos destruir o muro de proteção, porque o muro é saudável. A pessoa não pode ficar sem muro de tal forma que todos entrem e façam o que quiser. Ou seja, se exponha para todos. Não é essa exposição. É muro correto, é falar para a pessoa certa que vai te ajudar. Só que aqueles que constroem fortalezas não deixam ninguém entrar.
guardam a sua dor sozinha uma vida inteira, porque ninguém pode entrar. Só que nós temos armas celestiais, não humanas, para destruir as fortalezas e conseguir entrar nos corações impenetráveis para ajudar uma transformação a acontecer. Porque quando você constrói uma fortaleza, aquilo que já está dentro permanece. Os demônios que conseguiram entrar não saem. Os pecados que ficaram lá não saem. A fortaleza é impenetrável, ninguém entra nem sai. A mesma dificuldade para entrar é a mesma dificuldade para sair. E muitas pessoas convivem com coisas que precisavam confessar durante anos. E isso se torna uma mochila com certo peso que no início parece leve, mas no decorrer dos anos vai ficar pesado. E a gente entra no sofisma agora. O 5. Destruindo todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas dessas pessoas impenetráveis, que estão com uma amargura dentro de si, se aproveitam de argumentos externos para permanecer dessa forma. Argumentos como: eu não posso falar nada, porque em outro local eu ouvi falar que o pastor fulano de tal, que o líder fulano de tal pegou aquilo que eu falei e espalhou. E por isso eu não posso falar para ninguém. Esse é o argumento que está dentro das nossas igrejas como um todo, não só da nossa aqui, como um todo. Feridas que não deixam a pessoa se abrir. Mas também se aproveita de outros argumentos que a mente coletiva, agora a gente lembra da mente coletiva da sociedade, vem trazendo para dentro da igreja. E agora eu entro com esses argumentos que a gente precisa destruir. Argumentos como: quem estudou Corandel ouviu falar do deísmo, não? Deísmo é uma proposta de que Deus ele é criador, mas ele não tem poder para agir hoje. Perceba, é uma meia-verdade. Toda meia-verdade é uma mentira. Mas é uma meia-verdade. Por quê? Porque vem e te diz: não, mas ele é o criador. Ele é todo-poderoso. Só que por algum motivo que eu não sei explicar, ele não interfere hoje. Ele não interfere hoje, é por isso que a minha vida é assim. É por isso que não acontece isso, aquilo. Essa é a explicação para as mazelas e sofrimentos do mundo. E as pessoas gostam de acreditar nesses sofismas. Repetido várias vezes. Um sofisma repetido várias vezes é a evolução. A gente fez um estudo e foi pegar material didático dos anos 50, 60 e alguns dos anos 70. E a gente descobriu que nesses materiais didáticos a palavra não era natureza, era criação. Todo lugar onde teria natureza estava escrito criação. Dos anos 70 é o período em que marca uma divisão, aonde foi se falar de natureza. Por que natureza? Porque veio do natural. Só que foi uma mentira inserida na infância, de que Deus não tinha criado, de que foi fruto de uma evolução. Foi tão bem contado, tão bem articulada, e logo para as crianças, que no nosso linguajar de hoje, eu estou falando dos anos 70, eu nasci nos anos 80. Quem nasceu antes dos anos 70 aqui? Pouquíssima gente, não vou pedir para levantar a mão para ninguém ficar de desculpa. Então perceba que ficou tão naturalizado na nossa fala, que ninguém mais cita uma árvore como criação, cita como natureza, e até os cristãos. De tão bem contada essa mentira. Tão bem contada. Bora continuar com alguns
sofismas da nossa sociedade que foram inseridas. Isso é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual porque a gente está perdendo território. O linguajar cristão está deixando de ser falado. Você consegue entender isso? São sofismas. Sofismas que reforçam as fortalezas do coração de pessoas. Eu vou continuar. Uma outra mentira bem contada é a ideologia de gênero. Muito bem contada. Por que é bem contada? Porque foi contada para as nossas crianças. A minha geração foi talvez a última que não viu isso como normal, porque a geração que está crescendo hoje acha isso completamente normal. Normal. Nós não temos nada contra aqueles que fizeram uma escolha. Isso só não pode ser ensinado para a sociedade como normal. Perceba que é uma mentira que está sendo muito bem contada. E agora a gente está vendo frutos disso. Frutos disso. As mentiras estão sendo contadas com excelentes argumentos. E agora esses argumentos chegam na igreja. Eu estava lendo, acho que 2, 3 semanas atrás, a chamada teologia inclusiva. O que é teologia inclusiva? Inclusive tem uma Bíblia comentada chamada Graça sobre Graça, que traz uma teologia inclusiva da seguinte forma: eles reinterpretam alguns textos bíblicos dizendo que textos como Levíticos capítulo 18, que deixa bem claro para o homem não se deitar com outro homem, que aquilo era algo cultural daquele período para o povo judaico. Interpretaram Romanos capítulo 1, que também deixa bem claro, como que não poderia haver fora do casamento, mas se o homem casar com o homem, está na bênção de Deus. Dizendo eles, é teológico. Só que eles esqueceram que eles estão criando uma exegese. Para quem não sabe, a palavra exegese é uma palavra da teologia que a gente tenta explicar aquilo que o autor de fato quis falar com base nos dados históricos. Aquilo que de fato, o contexto da época. Então eles estão tentando criar uma nova exegese para determinados textos. Por isso o argumento tão bem contado, que vai começar a ser acreditado, porque é assim que funciona o sofisma. Eu crio uma mentira, só que eu não falo a mentira pela mentira, eu argumento para que essa mentira seja reconhecida, para que essa mentira seja aceita. Há um argumento maravilhoso. E o problema é que a gente começa a acreditar nessas mentiras. A igreja começa a acreditar nessas mentiras e por isso vai perdendo a batalha espiritual. Porque com base nisso, pessoas pegam e dizem: eu já tinha esses pensamentos, eu já queria isso, então eu vou construir uma fortaleza impenetrável. Porque existe um argumento para me embasar na minha fortaleza. Existe um argumento para isso. Com pessoas vítimas de abuso sexual infantil, eles constroem fortalezas e pegam agora argumentos baseados na psicologia. Não, é porque é assim. Alguns psicólogos dizem que não existe perdão. É ou não é? Tem uma vertente da psicologia que diz que esse perdão não existiria. Outra vertente que existe. Mas eles pegam aquilo que eles querem. Você está entendendo? Eu pego aquilo que eu quero para embasar aquilo que eu estou. Não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu estou. Porque o que você é a imagem e semelhança de Deus. Você consegue perceber a diferença? Tem o jeitinho. O jeitinho. E a gente é cheio de jeitinho, né? Você consegue perceber tudo que eu estou falando? É uma grande batalha por mentes e corações. Por sentimentos destruídos que precisam ser restaurados, mas fortalezas fazem ele permanecer. E as mentiras que Satanás vai lançando, e ele é pai da mentira, em Apocalipse diz que ele mente às nações, ele está mentindo de tal forma que essas mentiras estão penetrando inclusive na mente dos cristãos.
interferindo diretamente na propagação do Evangelho. Deixa eu te contar uma outra mentira que eu percebi há pouquíssimo tempo. Você já percebeu algumas pessoas que eram da igreja anos atrás, se afastaram de Cristo, e quando você reencontra elas para falar alguma coisa, elas cantam algumas músicas do passado, dizendo que não gostam das músicas cristãs atuais de hoje. Você já viu aquelas pessoas que cantam aquelas músicas da época... Você está assim, a época que eu vejo, sabe aquela música da época da Chica Cavalhais? Do Logos? E dizem que as músicas de hoje não são boas. Na verdade, essas pessoas elas estão presas num saudosismo do cristianismo da música daquela época. E colocam vários defeitos à igreja de hoje, dizendo que a igreja daquela época era melhor, porque, na verdade, elas estão presas a um sofisma de que, se elas voltarem para a igreja agora, não vai ser como daquela época, então não vale a pena voltar. Gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Sofismas que fazem as pessoas permanecerem no pecado, afirmando que são cristãos. Por exemplo, um grande sofisma é o evangélico não praticante. Vocês já viram isso? Agora tem gente se apresentando nessa categoria, inclusive o IBGE estava se preparando para colocar essa categoria. Cristão protestante não praticante. Existe cristão não praticante? Biblicamente não existe, porque cristão é um representante, um pequeno Cristo, embaixador. Como é que ele não pratica o que Cristo falou? Nem católico não praticante deveria existir e já colocam há anos no IBGE. Por quê? Porque são mentiras bem contadas. Não, agora pode, agora isso, agora assado, agora cozido, são mentiras. Mentiras. Mentiras que Satanás vai colocando para que a nossa mente aceite isso como verdade. São mentes que a coletividade aceita como verdade, não mais um grupo de pessoas, mas vai se espalhando. Alguém vem e fala e se espalha. Se espalha. O pior é que, na maioria das vezes, a gente aceita. A gente aceita. Por isso, baseado nisso, eu quero que você vá comigo 2 textos bem rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 4, algumas páginas atrás. É isso que o sofisma faz. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento. Eu estou falando de entendimento, pensamento, formas de pensar. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Perceba como está agindo. Ele está agindo baseado nos pensamentos, nessa ideia de relativismo. Tudo é relativo, todos os caminhos levam a Deus. Que mentira de Satanás. Que mentira de Satanás. Outra mentira, eu vou achar a igreja que pratica o que eu quero praticar, o pecado que eu quero achar normal. Tem gente assim. Vou procurar dessa forma, vou achar a igreja. É outra mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Perceba que ele está lançando mentiras para cauterizar a nossa mente, para cegar o entendimento. Perceba que está tudo baseado nas argumentações, porque nós estamos com uma cabeça que a sociedade tem jogado para ser relativista, para aceitar a famosa pluralidade de ideias. Ou seja, a falta de absolutos. Só que nós temos uma fé que é absoluta. Uma fé que é absoluta. Vamos para Romanos 1.
Vou ler a partir do 16, eu quero que você acompanhe os detalhes dessa leitura comigo. A gente vai ler até acabar o capítulo. Olha só o que diz. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e depois os gregos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Vou fazer uma parada aí. O que é suprimir? Como é que está em outra versão? Quem tem outra versão aí para nos falar? Retém. Detém. Vou dar um exemplo legal de suprimir. Cadê o Mateus? Vem aqui, Mateus, para o povo te ver que tu estava de roubado esse outro período aí. Mateus, é o seguinte, eu vou tentar empurrar minha mão para cima, tu vai colocar tua mão em cima da minha e empurrar para baixo, tá? A minha mão é a verdade e a dele é a mentira. Vamos lá. Vai, pode empurrar. Na prática, as argumentações estão fazendo a mão do Mateus ganhar e a minha perder. Isso é suprimir. Deu para entender? Quanto, na verdade, era para a verdade de Deus ganhar. Esse exemplo, muito simples, só para a gente entender. Que é isso que eles estão fazendo. Estão suprimindo, tentando esconder, jogar fora, diminuir ao máximo. De que forma estão nos fazendo com aqueles que não sabem discutir sobre coisas reais? Ah, é cristão? Se é cristão, ele não sabe falar sobre ciência. Se é cristão, ele não vai saber falar sobre política. Todo cristão é de direita. Todo isso é aquilo. Todo cristão é assim. Estamos sendo jogados como aqueles que são burros. Aí, religioso não vai saber falar sobre determinado argumento. Não é assim, pastor? Estão suprimindo a verdade, tentando nos calar, tentando fazer a gente dar uma de que não sabe discutir sobre outra coisa que não seja a Bíblia. Não é verdade, gente? Bora continuar a leitura aqui. 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, a criação já mostra a existência de Deus. Não precisava de uma explicação. Continuando, 21. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos, ou seja, sua mente, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Lembra que a batalha é sobre mentes e corações? Os pensamentos estão fúteis. Os discursos são maravilhosos, mas depois desse discurso, a promiscuidade acontece. Não é verdade? Quem estudou na Federal sabe que muitos deles fumam maconha. E vão para o vadião. E lá acontece de tudo. Porque o casamento já não é mais a regra básica. Mas viver o que quer numa falsa liberdade é a regra. São fúteis os pensamentos. São excelentes nos argumentos. Mas, infelizmente, infiéis nas suas práticas. Argumentos bonitos, mas corrupção na prática. Continuando. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual.
devido a essa futilidade de pensamentos, Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é o bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam entre si o castigo recebido pela perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos, malícias. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais. Olha aí, desobedecer seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam os justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também reprovam aqueles que as praticam. Eles não querem apenas praticar, eles querem nos reprovar por praticar. Você sabe disso. A gente precisa voltar lá para o nosso texto inicial, 2 Coríntios 10. Estamos falando de uma batalha espiritual. Assisti um programa de uma emissora que a fala de uma das pessoas é: os nossos opressores, foi mais ou menos os nossos opressores. Eles são brancos, descendentes de europeus e cristãos e ricos. Eu olhei aquilo, ela citando os cristãos, como se fosse quase uma declaração de guerra. Só que nós estamos em guerra mesmo. Só que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra essas pessoas. É por essas pessoas. Você consegue compreender isso? Porque nós não vamos guerrear contra, nós vamos guerrear por elas, porque o que mais o Senhor quer é uma transformação verdadeira na vida delas e na nossa. O Pai, cheio de misericórdia, ama cada um. Ama cada um. E o que mais Ele quer é restaurar o plano inicial dele na vida de todos nós. Voltando para cá, o 3 que nós lemos: embora vivamos como homens, não lutamos dos padrões humanos. Nós não vamos lutar dos mesmos padrões. Qual seria o mesmo padrão? Seria um bate-boca. O mesmo padrão deles, humanos, seria um grande bate-boca para ver quem é mais inteligente. O grande padrão humano seria se inserir da mesma forma que eles, tentando lutar contrário, declarando uma guerra que não é o que o Senhor quer. Seria um grande discurso de ódio, violência e coisas do tipo, e não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer? As nossas armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, argumentos que se levantam contra toda pretensão, se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Primeira coisa dessa grande guerra é nós fazermos uma autoanálise. Será que nós não estamos acreditando nessas mentiras? Como eu posso combater uma mentira se eu não acredito 100% numa verdade? A primeira coisa de tudo isso é olhar para dentro de mim e ver: será que eu não construí também uma fortaleza? Será que mesmo dentro da igreja eu estou convivendo com vários pecados dentro que precisam urgentemente serem tirados?
que eu preciso confessar, e confessar seria destruir a fortaleza e deixar apenas um muro correto de proteção. Destrua a fortaleza. Abra a sua mente, o seu coração, para que os argumentos de Satanás sejam destruídos, para os sofismas, as mentiras bem contadas, sejam destruídas. Você não tem como guerrear por outras pessoas se no seu coração não há uma certeza concreta da verdade de Deus. Perceba que as portas do inferno não prevalecerão. Só que tem muita gente achando que é a porta da igreja, que a gente está só aqui fechado para se proteger. Não é isso. É as portas do inferno. É a gente que vai lutar por essas vidas, mas antes de lutar por elas, eu preciso lutar pela minha. Você consegue entender isso que eu estou falando? Até que ponto essas mentiras lá de fora penetraram no meu coração e se tornaram verdade para mim? Até que ponto? Até que momento eu preciso de transformação sobre esses pensamentos, sobre essas mentes coletivas? Até que ponto eu estou achando normal tudo isso? Até que ponto eu estou deixando o mundo entrar em mim? Acreditando, não, acho que esse argumento ali deve ser verdade. A Bíblia que deve estar errada. Então, não, vou dar um jeitinho, eu preciso criar um argumento exegético bíblico para mostrar que aquilo que eles falam lá fora é verdade. Como o jeitinho que muita gente tem dado para colocar a evolução na Bíblia, né? A Bíblia ela já foi escrita. A gente só precisa aprender o que ela diz. Os argumentos vindos dos céus são a verdade. E nós vamos combater as mentiras. Vamos ficar de pé? Não conviva anos com uma mentira. Não conviva anos com pecados sem serem confessados. Coloca a mão no seu coração e a gente vai pedir para o Espírito Santo trazer à sua mente aquilo que tem que ser transformado. Espírito de Deus, eu quero te pedir. Vem agora sobre o coração e a mente de cada um dos meus irmãos. Revela para eles aonde Satanás tem jogado sementes mentirosas que têm brotado no coração. Revela. Espírito Santo traz aquilo que o Espírito Santo trouxe à tua mente. Não acho que é só da sua mente. Ele quer transformar. Espírito Santo de Deus, traz agora a mente de cada um. Aquilo que precisa ser transformado, que não é normal. As mentiras que Satanás tem lançado, o teu povo, nós, o teu povo, tem acreditado.
mentira de Satanás lançada sobre mentes e corações caia por terra. Espírito Santo de Deus, vem fazer morada. Vem fazer morada. Que todo pecado descoberto possa sair. Que todo pecado possa ser confessado. Meu irmão, expulsar demônio é fácil. A gente coloca a mão na cabeça e manda sair em nome de Jesus. Mas transformação de caráter, confessar o pecado, depende unicamente de você. Quem dera que uma oração minha resolvesse. Não era, pastor Santos? Quem dera. Depende de uma decisão verdadeira. Uma decisão entre você e Deus. E se você precisar conversar, fale com a gente, fale com a liderança. Nós precisamos tirar tudo aquilo que tem nos atormentado, toda mentira inserida por Satanás. Apenas cheio da verdade, nós poderemos proclamar essa verdade ao mundo. Amém? Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu valor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória morrer em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu valor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de participar da Santa Ceia. Que esse tempo seja um tempo abençoado, que essa semana seja uma semana abençoada. Nos leve em paz, abençoa cada um que assistiu de casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um. Não só hoje, mas para todo sempre. Que toda a igreja diga amém. Então vá na paz, que o Senhor te abençoe.